Beleza, pessoal, né? Continuando aí, né, operações com matrizes, né, envolvendo aí a adição de matrizes, certo? Então, o que que seria essa adição de matrizes? Então, a matriz é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo, né? Como assim do mesmo tipo, certo? Então, exemplo, a soma entre os elementos da matriz A e matriz B produz uma outra matriz, né, chamada de matriz CAI. Né? Então, observando, né, a matriz ela precisa estar, né, com a mesma ordem, certo? Então, aqui a matriz A eu tenho a matriz 2 por 2, né, a matriz B 2 por 2, então ela vai me original, que é uma matriz também, né, 2 por 2. Então, a soma de matriz é simples demais, a gente vai pegar aí, né, o 1 e vai somar com 2, certo? Então, a gente vai somar elemento por elemento, certo? 1 mais 2, certo? Agora 3 mais 0, menos 1 mais 3, certo? Mais 0 mais menos 1. Então isso vai ficar o quê? Né? A matriz C vai ser 2 mais 1 aí, vai ser 3. Né? 3 mais 0 vai ser 3, certo? Menos 1 mais 3, isso vai ser igual a 2. E 0 mais menos 1 vai ficar menos 1. Então aí está a nova matriz, certo? Então matriz o que, né? O elemento da matriz vai ser A11, A12, certo? A21 e A22. Então aqui, né, quem que é o primeiro elemento, né? Primeiro elemento na primeira linha, primeira coluna, então vai ser o 3, certo? O segundo elemento, né, na primeira linha, segunda coluna, vai ser também o 3, né? E embaixo, né, a segunda linha, primeira coluna, a gente vai ter que vai ser igual a 2 e A, né, o outro elemento aqui, né, A22, segunda linha, segunda coluna, a gente tem que é menos 1. Certo? Então, nada mais com a adição de matriz é somar cada um dos seus elementos. Então, aqui o elemento A11 eu vou somar com o mesmo elemento A11 da outra matriz. Né? O elemento A12 eu vou somar com quem? Com o elemento A12 da segunda matriz. E o A21 eu vou somar com o A21 e o A22 eu vou somar com o A22, certo? Então isso é a adição, né, de matrizes aí. Certo? Então existem algumas propriedades aí, né, de matrizes, né, que podemos dizer o quê? Que A mais B é igual a B mais A. Então isso, quando acontece isso, né, essa operação é chamado de comutativa. Por que comutativo? Porque nós podemos somar tanto A mais B, né, que vou chegar num resultado, certo? Vamos colocar aqui um resultado X, e B mais A, certo? Vou chegar também nesse mesmo resultado X. Então isso podemos dizer que é comutativa. Também podemos dizer o que é associativa pelo fato do que eu tenho uma soma de duas matrizes, né? Essa soma A mais B, né? E mais o C, eu posso escrevê-la ela de forma o que A, né, mais o que B mais C. Então eu posso fazer o que de maneira associativa, né? Associando, né, os seus termos, né, as suas matrizes entre si. E também a gente tem a propriedade de elemento oposto, né, que a gente tem o que é o A mais menos A é igual a menos A mais A, que é igual a zero. Então, um elemento neutro, a gente somar uma matriz a zero, isso vai ser igual a zero. Né? E mesma coisa que a gente dizer que, né, na verdade, somando uma matriz com zero, né, a gente vai ter que, é a mesma coisa que a gente escrever que é zero mais A, né, tornando aí comutativa, só com elemento neutro, né, nós iremos encontrar que o valor será igual a A mesmo. Certo? Se zero for uma matriz nula de mesma ordem que A, certo? Então a observação aqui que precisa ser o que? De mesma ordem, né, que a matriz A. Então a matriz nula, vamos pôr a matriz, né, 2, né, 2, 1, 2, 2, certo? Ela precisa ser o que, né? Mais uma matriz nula, precisa ser da mesma ordem. Então essa aqui é uma matriz nula. E querendo ou não, quando você faz a adição dessa, né, matriz A, né, com essa matriz B, né, então vai ser o que? 2 mais 0, né? Então abrimos aqui uma nova matriz, 2 mais 0 vai ser 2, 1 mais 0 vai ser 1, 2 mais 0 vai ser 2 e 2 mais 0 vai ser 2. Então a gente vai
né, originar na mesma matriz aqui. Então a matriz C, né, vamos supor, é igual a A. Beleza, né? Subtração aí de matrizes, né? Uma matriz é obtida o quê? Pela subtração dos seus elementos, né, de matrizes do mesmo tipo, e isso, né, na mesma ordem. Beleza? Então um exemplo aí, a subtração entre os elementos da matriz A e B produz uma matriz C. Então eu tenho a matriz A matriz B. Então a subtração entre elas, nada mais que a gente fazer o quê? Né? O oposto da soma, a gente tem a subtração, então basta subtrair elemento por elemento. Então o A11, né, vamos colocar aqui o A, né, da matriz A11 menos o que? Né, da matriz B, o A11. Certo? Então a gente vai fazer o quê? 1 menos 2, certo? E a gente vai ter o quê? Né? 1 menos 2, 0 menos 1, certo? 2 menos 0 e 3 menos 4 aí. Beleza? Certo? Então manda mais a gente subtrair, né? Ou também podemos falar, né, que a gente vai ver, né, um vetor, né, a parte vetor, né? Subtrair um vetor, mesma coisa que somar, né, o oposto do seu vetor. Então, mesma coisa que a gente pegar aqui, a matriz A e pegar o oposto de A, certo? Então, pegar o oposto né, o A, né, mais o oposto de B. O que é o B? B não é 2, 1, 0, 4, então vai ser menos 2, menos 1, né, 0 e menos 4, e somar com a matriz A. Então, a gente também vai chegar no mesmo resultado, certo? Então, aqui vai ficar 1 mais menos 2, certo? 0 mais menos 1, né, somando com o oposto dele. Então, 2 mais, né, mais 0 e 2 mais menos, 3 mais menos 4, certo? Então, isso vai originar o quê? Né? 1 mais menos 2 vai dar 1 menos 2 vai dar menos 1. 0 mais menos 1 vai dar menos 1. 2 mais 0 vai dar 2. 3 mais menos 4, isso vai ser igual a menos 1 aqui. Mesma coisa que a gente fazer aqui diretamente, né? Vai ficar 1 menos 2, certo? Que vai dar menos 1. Né? 0 menos 1 vai dar menos 1. 2 menos 0 vai dar 2. E 3 menos 4 vai dar menos 1, certo? Então, né, aqui como se fosse uma ideia, né, de a gente pegar e somar, né, subtrair um vetor, certo? Que é o que? A gente é a mesma coisa que somar, né, o oposto, né, do nosso vetor. Tranquilo aí, então, agora sim, multiplicação de matrizes, certo? Então, a multiplicação de duas matrizes, ela também só é possível que se o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B aí. Então, ou seja, né, eu tenho uma matriz A, certo, de M vezes P, né, M por P, vezes que é uma matriz B, que é de P vezes N. Então, podemos observar o que, né, que a quantidade de colunas, né, da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Então, somente é possível, né, dessa seguinte forma. E o bacana é que isso vai originar numa nova matriz, e essa matriz vai ter ordem o que? M, né, e N, certo? Então, um exemplo aí, a multiplicação entre matriz 3 por 2 e uma matriz, né, 2 por 3. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é o que, né? Se é possível fazer essa multiplicação. Então, é possível somente quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B aí. Então, observando, colocando as duas aqui, ó, né, vamos aqui, a matriz A, certo? 3 por 2, né, vezes uma matriz B, né, 2 por 3. Então, logo aqui, ó, observando aqui, ó, um macetinho, certo? Observando aqui que esses dois, o último com o primeiro for igual, então é possível a gente, né, calcular essa multiplicação dessas duas matrizes aí. E outra coisa, né, vai originar numa outra matriz, né, vamos chamar de matriz C, que vai ter ordem o que? Agora basta pegar o primeiro aqui, né, com o último que sobrou, então vai originar uma matriz o que? 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então eu tenho a matriz o que? A matriz, né, a matriz A,
2, 1, 0, 3, 1, 1. Então, observe que a gente tem 3 linhas e 2 colunas, vezes a matriz B, que é 0, 3, 4, 2, 1, 3. Então, a gente tem 2 linhas e 3 colunas. Então, logo aqui, o 2 aqui é igual a esse 2, então é possível fazer essa multiplicação. E a multiplicação nada mais que também multiplicar, né, o nosso elemento. Então a gente vai pegar o A1, 1, né, a gente vai multiplicar o 2, a gente vai multiplicar por 0, e o 1, né, a gente vai multiplicar por 2. Como assim? Certo? Então a gente vai fazer 2 vezes 0, mais quem? 1 vezes 2, porque a gente não terminou a linha. Então a gente faz linha, coluna, linha, coluna, linha e coluna. Certo? E aqui agora a gente terminou o 2, né? A gente vai para a segunda coluna. Certo? Então aqui a gente vai ter uma, né? A gente vai ter, aqui no caso aqui a gente fez, certo? A primeira linha com a primeira coluna, agora a segunda linha com a segunda coluna. Então isso vai ser igual ao que, né? A 0 vezes 0 mais 3 vezes 2. Então aqui, beleza. Fazendo esta linha com a terceira coluna, vai ficar 1 vezes, né? 1 vezes 0, certo? E 1 vezes 2. Então a gente fez o que? Essa parte aqui dessa coluna. Aí para fazer as outras aqui, né? Sem problema também algum. Então a gente vai fazer agora, né, o seguinte. Se a gente fez aqui 2 vezes 0 e 1 vezes 2, certo? Mais 1 vezes 2. Agora a gente vai fazer o que? O 2 vezes o 3 mais o 1 vezes o 1 para gerar o que, né? A gente está multiplicando agora toda essa linha para essa segunda coluna. Então a gente, através dessa multiplicação, a gente vai, né, obter essa coluna aqui. Certo? Então vamos lá novamente, né? Às vezes pode ter ficado confuso. Então a gente, para multiplicação de matriz, a gente pega aqui o 2 e multiplica por 0 e o 1 por 2. Então a gente pega cada elemento dessa matriz e multiplica por cada elemento dessa outra matriz. Certo? Se a gente está falando dessa linha, né, a gente vai multiplicar por essa coluna, depois essa linha por essa coluna e essa linha por essa coluna, a gente vai ter o que? A parte, né, superior da linha, certo? E depois a gente faz o que, né? O 0 a gente multiplica por 0, 3 a gente multiplica por 2. Terminei essa coluna, vem e faço a segunda, 0 vezes 3 mais quem? 3 vezes 1. Perfeito? Pessoal, é basicamente isso, não tem segredo fazer a multiplicação entre matrizes. Certo? Então ela vai originar para mim uma matriz aí de ordem 3 por 3. Tranquilo? Então 2 vezes 0 mais 1 vezes 2, né? 1, né? 1 vezes 0, né? Mais, e 1 vezes 2, então originou o que? Esse primeiro elemento. Depois a gente vai fazer o que? 2 vezes 3 mais 1 vezes 1, né? Vai originar o segundo elemento. E 2 vezes 4 mais 1 vezes 3 vai originar o terceiro elemento aqui. Depois a gente pega a segunda linha, 0 vezes 0 mais quem? 3 vezes 2, né? Originou esse elemento aqui da segunda linha, né, da segunda linha, primeira coluna. Depois a gente vai fazer 0 vezes 3, certo? Mais 3 vezes 1, originou o que? O elemento da segunda linha, segunda coluna. Depois 0 vezes 4, mais 3 vezes 3, vai originar, né, o elemento, né, da segunda linha, terceira coluna aí. Depois a gente pega a terceira linha e multiplica 1 vezes 0, né, mais 1 vezes 2, originou o primeiro elemento da terceira linha, primeira coluna. Depois 1 vezes 3, certo? Mais 1 vezes 1, originou o segundo, né, elemento aí da terceira linha. Depois 1 vezes 4, né, mais 1 vezes 3, originou o terceiro, né, elemento aí, né, da terceira linha e terceira coluna. Então aqui fazendo, né, esses cálculos aqui, essa área aritmética, né, encontramos, né, que a matriz vai ser o que? De ordem 3 por 3, 2, 7, 11, 6, 3, 9, 2, 4 e 7. Certo? Então isso aqui é basicamente a multiplicação de matriz, né, não tem aí, né, dificuldade. Também possui algumas propriedades, certo? Então, né, para não ficar muito extenso aí, né, a gente fica por aqui e eu volto depois se a gente falar um pouco dessas propriedades aí, né, da multiplicação. Tranquilo? Então, um grande abraço aí e até a próxima aula.